Olá, uma excelente noite a todos e todas. Como vocês devem lembrar, na nossa última aula, no encontro do último dia 19 de julho, o professor Luciano Ataíde nos trouxe uma excelente exposição acerca da teoria da prova, especificamente da teoria da prova no âmbito do processo do trabalho. Bem, nossa intenção nessa noite é dar continuidade ao estudo desse tema, tratando especificamente sobre o ônus da prova no processo do trabalho, o princípio da aptidão para a prova. O nosso grupo é composto por Alan Freitas, Ana Paula de Oliveira, Gustavo Leite, Isabela Araújo, Jasmine de Oliveira, João Vitor Dantas e, por mim, Matheus Lima. Bem, a Constituição Federal, no rol das garantias fundamentais, ela assegura a todos os litigantes o direito ao contraditório, à ampla defesa, bem como a todos os recursos que são necessários para a concretização dos direitos. Nesse diapasão, as partes na relação processual, elas têm o direito de produzir as provas necessárias para influenciar o magistrado em seu convencimento no que diz respeito à defesa dos seus direitos. A Lei 13.467 de 2017, a famosa lei que instituiu a reforma trabalhista, ela alterou a redação do artigo 818 da CLT, que trata da incumbência do ônus probatório. Essa reforma aproximou o texto da CLT ao texto do artigo 373 do CPC, que diz o seguinte, o artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inciso 2, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. E aí, no parágrafo 1º, nós temos um ponto importante para observar. Ele traz a observação de que o juízo poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. E o parágrafo 2º vai dizer que essa decisão ela deve ser proferida antes da abertura da instrução. Bem, partindo da leitura do artigo 818, a gente nota que, em regra, o ônus probatório é dividido entre o reclamante, no que diz respeito aos fatos alegados na petição inicial, e a parte reclamada que fica incumbida de apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou excludentes do direito do reclamante. No entanto, o ônus probatório ele não pode se transformar em um empecilho para a parte. Ele não pode se configurar como um impedimento do seu acesso à justiça. Veja, como a gente sabe, as relações trabalhistas elas são compostas por sujeitos que estão em situações distintas, em situação de desigualdade. Via de regra, o trabalhador é o polo mais vulnerável da relação processual. E aí, em conformidade com o que dispõe o artigo 818, parágrafo 1º da CLT, o magistrado pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, aplicando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa teoria mais à frente, mas eu já posso adiantar para vocês a definição de Chavy, que diz o seguinte: diante da necessidade de se dar efetividade ao acesso à ordem jurídica justa e não inviabilizar a tutela do direito, a parte que tem razão, mas não apresenta condições favoráveis de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, é possível ao juiz do trabalho atribuir o encargo probatório à parte que tem melhores condições de produzir a prova. É o que a doutrina tem denominado de carga dinâmica na produção do ônus da prova. Veja, nas demandas trabalhistas, há um grande espaço para a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, já que, como nós já falamos, o empregador, em regra, tem melhores condições de produzir as provas que o trabalhador, em determinados contextos, não conseguiria.
Então, existe a possibilidade de inversão do ônus probatório para garantir uma tutela jurisdicional mais justa e mais adequada ao caso concreto. O Tribunal Superior do Trabalho tem diversas súmulas trazendo de uma forma mais concreta a aplicação dessa distribuição dinâmica do ônus da prova. Todas essas súmulas dizem respeito a alegações que o trabalhador faz na sua petição inicial, mas que, se fosse aplicada a regra geral do artigo 818, inciso 1º da CLT, ficaria completamente inviável a proteção dos direitos do trabalhador, porque, na maioria das situações, é muito difícil juntar essas provas. Em contrapartida, o empregador tem condições materiais mais favoráveis para juntá-las sem grandes prejuízos, podendo, assim, colaborar com o processo para que ele tenha um desfecho justo. Bom, adentrando finalmente no princípio para aptidão da prova, nós temos que ele se trata do principal alicerce, da principal fundamentação principiológica da teoria da distribuição dinâmica da prova. O princípio, basicamente, preceitua que a prova a ser produzida na fase processual própria, ela será feita pela parte que detém as melhores condições fáticas para produzi-la. Nesse sentido, então, o ex-ministro-presidente do TST, Carlos Alberto Reis, pontua que o principal objetivo do princípio para aptidão da prova é a concretização do princípio da igualdade no que tange ao processo, de forma que as desigualdades que naturalmente ocorrem nos liames processuais serão mitigadas. Como já havia falado, a principal base da teoria da distribuição dinâmica do processo é o princípio da aptidão da prova. Mas, além desse, um princípio que é permeado é o da paridade entre as partes, da paridade dos litigantes durante o processo, inclusive na fase instrutória. Essa teoria ela também vai enxergar como possibilidade a inversão do ônus da prova estático, né? E, basicamente, é importante a gente pontuar que a aplicação do princípio, assim como da teoria dinâmica, ela vai acontecer em algumas hipóteses, sendo elas a produção da prova com maior facilidade, a produção com menor sacrifício ou ainda sem dificuldade excessiva. Basicamente, o que a gente tem que entender desse princípio, dessa teoria, é que a prova, né, e o ônus da prova vai ser daquele que realmente tem condição de acessar essa prova. Então, por exemplo, pensando no processo do trabalho, é muito comum que o empregado, enquanto polo hipossuficiente da relação trabalhista, não tem acesso a determinadas provas que seriam cruciais para a sua demanda, para o seu pedido, para a sua ação. Então, é nesse sentido que o princípio da aptidão vem atuar, né? De proporcionar maior igualdade efetiva entre as partes processuais. Bom, pensando na aplicação desse princípio e dessa teoria no processo de trabalho, é importante a gente ressaltar que antes de ser incluído na CLT, essa aplicabilidade ela era fundamentada em discussões doutrinárias e jurisprudenciais. De início, o principal fundamento alegado era de uma aplicação analógica do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que basicamente vai tratar, né, sobre a possibilidade de se inverter o ônus da prova, já que o consumidor é polo hipossuficiente da relação.
Além disso, se apontava o artigo 852-D da própria CLT, que basicamente vai apontar que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante. E então, finalmente, houve uma alteração da redação do artigo 818 da CLT, que será tratado em breve pelo grupo, que basicamente vai consolidar, né, a aplicabilidade do princípio da aptidão da prova no processo do trabalho, de uma forma até com maior segurança jurídica, né, já que passa a ser previsto na própria legislação trabalhista. Bom, gente, a gente já viu muito sobre a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, toda a sua base principiológica e até histórica dentro do processo, mas a partir de agora a gente vai ver como ela foi positivada no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Através e aí já tem um spoiler na tela, da tão comentada reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. O legislador, tendo a intenção de trazer esse instituto do direito do que já era aplicado dentro do processo civil para o processo do trabalho, ele tinha uma base muito sólida para trabalhar, inclusive base legal, como a gente vê aí no artigo 373 do CPC, que permitia ao juiz, dentro do processo civil, de redistribuir o ônus da prova de forma diversa ao que é previsto nos incisos desse artigo. E, em comparação, a gente vê aí o antigo artigo 818 da CLT, que é aquele que versa sobre prova no âmbito do processo do trabalho, ou melhor, versava sobre prova, que ele prevê de forma bem sucinta e até um pouco genérica que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer, podendo até ser enxergado como expoente, claro, da teoria da distribuição estática do ônus da prova. E a gente já viu que essa forma de enxergar o ônus probatório não estava sendo mais suficiente para o processo do trabalho, não estava conseguindo promover a igualdade processual entre as partes e também não estava conseguindo estava prejudicando até a própria tutela jurisdicional dentro da Justiça do Trabalho. Então, o legislador, ele, com essa intenção, teve a missão de trazer, de importar, digamos assim, ao que já era feito na esfera do processo civil, para o processo do trabalho. E ele não fez isso por mera intenção, por mera arbitrariedade. Ele tinha uma base, além da própria base legal do CPC, ele também tinha, por parte da doutrina da jurisprudência trabalhista, uma aceitação, uma recepção muito grande, inclusive em alguns processos já sendo feita a distribuição dinâmica. Então, ele tinha uma aceitação muito grande por parte tanto da jurisprudência quanto da doutrina a trazer esse instituto, a positivar esse instituto para o processo do trabalho. E com toda essa bagagem, todo esse arcabouço, o legislador concedeu esse novo artigo 818, que, perceba, foi completamente remodelado em relação à antiga redação. Ele prevê de forma expressa quais ônus, ou melhor, o ônus sobre quais provas incumbe tanto ao reclamante quanto ao reclamado, como traz em seus parágrafos, e nesse caso eu friso principalmente o parágrafo primeiro, que foi basicamente trazido em sua integralidade do 373 do CPC, e essa remodelação também trouxe vários pressupostos e também trouxe efeitos dentro do próprio processo do trabalho ao aplicar o juiz a teoria da distribuição dinâmica, ao aplicar a distribuição do ônus da prova de forma diversa ao que está previsto nesses incisos aí, certo? E em série de pressupostos, a gente tem 3 grandes pressupostos que o juiz deve observar para aplicar essa distribuição da carga probatória. O primeiro deles é a previsão legal. Então, se em alguma matéria ou sobre algum determinado tipo de processo existir lei expressa que o obrigue ou faculte o juiz a aplicar a distribuição dinâmica da carga probatória, o juiz ele ou deve ou pode fazê-lo. O segundo pressuposto é circunstancial.
ele é do próprio caso concreto a que o juiz está analisando. Perceba, a primeira expressão que ele traz é a peculiaridade da causa, que é relacionada à impossibilidade ou à extrema dificuldade da parte originariamente incumbida com ônus sobre determinada prova de fazê-lo. E isso, aliado com o terceiro pressuposto, que é a maior facilidade de alguma das partes de provar o fato contrário, permite ao juiz uma análise mais substancial. Então, em uma determinada lida, em um determinado processo, o juiz ele vai observar quem tem mais perícia técnica, quem tem mais facilidade e quem tem mais conveniência à produção daquela prova. E eu não falo conveniência no campo de interesse, eu falo conveniência no campo fático mesmo. Certo? Então, esses são os 3 pressupostos trazidos no parágrafo 1º, mas também existem alguns efeitos dentro do próprio processo do trabalho no que tange a essa dinamização da carga probatória, certo? E os efeitos são esses. A gente sabe que, pela própria leitura do dispositivo, que essa decisão de redistribuir o ônus da prova de forma dinâmica entre as partes, ela tem que ser feita antes da fase de instrução. Então, isso, dentro da própria sistemática do procedimento, do processo, tem vários efeitos. O primeiro dele é a possibilidade de desincumbência da parte, que é o último período do parágrafo 1º, em que, decretada a decisão, feita a decisão por parte do juiz, incumbindo uma determinada parte a produção de uma prova, essa parte pode, sim, provar que ela não deve ser incumbida. Ela pode se desincumbir desse ônus que foi atribuído a ela pelo juiz por força da distribuição dinâmica, certo? O segundo efeito, no caso, é a possibilidade da parte incumbida solicitar o adiamento da audiência de instrução. Ora, perceba, se uma parte é, entre aspas, surpreendida com um novo ônus probatório que ele não esperava antes mesmo de adentrar o Poder Judiciário ou de ser citado pelo Poder Judiciário, nada mais justo que a ela seja possibilitado mais tempo para que produza essa prova, certo? E o terceiro e último efeito, digamos assim, expresso, é a impossibilidade de desincumbência da parte. Perceba o contraponto que faz com o primeiro efeito, né? Mas, como a gente viu no pressuposto da particularidade da causa, o que é que diz o parágrafo 3º? Que essa desincumbência não pode gerar situação em que se torne impossível ou extremamente difícil da parte incumbida de suportar esse ônus probatório, certo? Então, esses são, digamos assim, foi assim que o legislador ele concebeu esse instituto dentro do processo do trabalho, e a partir de agora a gente vai ver um pouco mais sobre a jurisprudência e como isso foi aplicado depois da reforma trabalhista, certo? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, ao nosso trabalho. Eu vou entrar um pouco na parte mais prática e pragmática das jurisprudências e dos casos concretos. E é hábito que eu explique que existem casos práticos de aplicabilidade dessas teorias que vínhamos já discutindo do direito processual do trabalho. E nesse contexto eu trouxe 2 decisões que dizem respeito ao intervalo intrajornada, no qual eu vou tratar bem brevemente só para um fim de contextualizar os julgados que eu trouxe. Então vamos lá. Esse intervalo intrajornada, ele se encontra previsto no artigo 71 da CLT, de forma que fica condicionada, é obrigatória a fruição pelo empregado desse intervalo em jornadas superiores a 4 horas diárias. E dito isso, desde que se excedam 4 horas, mas não passe de 6 horas, é obrigado ao empregador fornecer um intervalo mínimo de 15 minutos. Já se o período ultrapassar 6 horas de trabalho, é obrigatório que o intervalo seja de 1 hora no mínimo. Nesse contexto, caso o empregado ele não usufrua, ele não goze desse intervalo intrajornada de maneira total, de maneira integral, por exemplo, só goze em uma parte ou não goze desse direito, ele vai ter o direito de receber como horas extras o período efetivamente mitigado, o período que ele não utilizou. E sabe-se que, de maneira geral, por via de regra, esse ônus de comprovar a fruição
ou não do intervalo intra-jornada recai sobre o empregador, por, ser ele que tem a posse dos cartões de ponto dos funcionários, ele numa balança de poderes até processual, detém maiores meios de produzir provas, já que ele está na gestão do negócio, por exemplo, então normalmente seria de ônus do empregador. Entretanto, nessa temática, existe o intervalo pré-assinalado, que é quando o empregado ele fica desincumbido, ele fica desobrigado de registrar o início do intervalo e o término naquele ponto. Então, nessa modalidade, o próprio sistema no serviço, ele vai fazer essa marcação, ele vai gerar a marcação, constando assim que a informação vai constar nos controles de jornada que o intervalo ele foi concedido naqueles termos já pré-assinalados, naqueles termos já pré-combinados. E foi nesse sentido, inclusive, que esse julgado que eu trouxe, que a primeira turma do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão recente, ela estipulou que o empregador não precisa pagar as diferenças pelo intervalo intra-jornada pré-assinalado, especificamente. Um embasamento da decisão do relator, inclusive no recurso de revista, era o ministro Valmir Oliveira da Costa, encontra respaldo no artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que é um artigo que possibilita a adoção dessa prática. Citando mais diretamente trecho desse artigo, ele explicita que, desse modo, merece reparo o acórdão regional que decide a favor da parte que não se desincumbiu do ônus de provar que o intervalo intra-jornada não foi usufruído. Então, para esmiuçar um pouco mais essa questão, esse artigo 74 do parágrafo 2º da CLT preconiza exatamente que, para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, fica obrigatória a anotação do momento, a anotação da hora de entrada e de saída em um registro manual, ou mecânico, ou eletrônico, conforme as instruções expedidas pela Secretaria do Trabalho, da Economia, de maneira a permitir a pré-assinalação desses intervalos, desse período de repouso, desse período de intervalo. Então, dito isso, mesmo que ocorra, por exemplo, o ajuizamento de uma ação reclamatória trabalhista, cuja alegação seja a de não concessão, por exemplo, desse intervalo, havendo a pré-assinalação desse período nos cartões de ponto, inverte-se o ônus da prova, cabendo nesse passar o empregado, cabendo a ele, o dever de comprovar a irregular fruição ou a mitigação desse intervalo. E também é importante lembrar que esse julgamento, ele não torna o termo pacífico, como, por exemplo, faria uma súmula vinculando o STF, já que ele não tem esse poder justamente de vinculação, mas ele constitui o importantíssimo precedente sobre essa temática, de forma geral. Vou passar o slide agora. E, também um julgado bastante importante é o do Tribunal Regional da 21ª Região, que já, por sua vez, reformou a sentença de primeiro grau de maneira a excluir a condenação em horas extras referente à supressão do intervalo intra-jornada. E aí, citando aqui diretamente os trechos do acórdão, não há que se falar em pagamento de hora extra por supressão do intervalo intra-jornada quando há pré-assinalação do intervalo nos registros de ponto, nos moldes do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, e não foi produzida prova apta a elidir a presunção de veracidade dessa marcação. Então, de novo, citando o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que eu já trouxe, e por meio dessas fundamentações, os desembargadores, eles entenderam, foi o entendimento proferido, que as provas testemunhais que foram trazidas pelo empregador foram analisadas fora do contexto e que a parte recorrida não se desincumbiu suficientemente daquele ônus aquele ônus probatório de demonstrar, né, que o seu intervalo intra-jornada ele foi efetivamente suprimido e que ele realmente não gozou daquele intervalo, e por causa disso eles reformaram a sentença para excluir a condenação. Então, diante disso, nós
conseguimos visualizar um pouco mais a aplicabilidade prática da distribuição dinâmica desse ônus da prova e também dos princípios constitucionais instituídos pela Constituição que regem o processo de trabalho e que dizem, por exemplo, que a parte mais apta a produzir a prova é aquela que obviamente deve deter o ônus de fazê-la, e essa é uma das grandes chaves, por exemplo, uma das várias, para se alcançar a verdade processual e para cumprir o princípio de paridade de armas no processo. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Esperamos que a apresentação desse trabalho tenha sido uma oportunidade de aprendizado para todos vocês, assim como foi para nós que integramos o grupo. Agora vamos dar continuidade através da nossa discussão durante o horário da aula. Um forte abraço.